Boa noite, irmãos. Vamos se assentar para a gente poder dar início ao nosso culto. Pedir para o pessoal lá do fundo também ir chegando. Nós temos alguns avisos aqui que nós gostaríamos de passar para toda a igreja. Nós tivemos aí esse final de semana aí nosso retiro de famílias, né? Tem algumas fotos aí. Veja que foi só espiritual, não teve nada de ficar muito tempo comendo, né, seu Zé? Então foi mais, né, Valdir? Foi bem espiritual o retiro, não é? Foi um tempo gostoso, que aqueles que foram podem testemunhar isso. Foi um tempo muito bom, descontraído e mais podemos meditar um pouco na palavra de Deus sobre aquilo que Deus quer sobre a família. Se vocês ouvirem aí embaixo da onde tem as fotos do encontro, está falando do encontro de mulheres na próxima quinta-feira. E a Maria está pedindo para as irmãs darem o nome. Lembra-se que é o último do ano, então vai ser um rodízio de pizza, né? Então elas precisam saber quantas pessoas vêm. As mulheres precisam passar o nome, aquelas que vêm, dar o nome para Maria. Ok? Amém, irmãs? Bom, ó, vocês não me deixam passar vergonha, porque ela veio me cobrar hoje, e aí eu já tinha falado domingo passado, ninguém foi atrás da Irani. Eu estou procurando ela, cadê a Irani também, que não está aí hoje? Está lá fora, né? Para dar o nome. Então, vamos lembrar de passar o nome, quem vai, né? Eu gostaria que todas estivessem, para que elas possam organizar direitinho. A pior coisa que tem é você tentar organizar alguma coisa e não sabe se vem 10, se vem 50. Principalmente quando envolve pessoas de fora. Se é só daqui, tudo bem. A gente vai fazer aí, se sobrar, joga fora, enfim. Ou se faltar, fica sem comer também, não tem problema. Mas como estão contratando um pessoal que vem de fora, então, por favor. Né? E no mesmo dia a gente vai ter o encontro de homens, então, lá na casa do Valdir. Né? E aí os irmãos sabem que lá a gente é bem sério o negócio lá, né? Enquanto as mulheres vão estar aqui fazendo festa, a gente vai estar lá na casa do Valdir, então, né, Valdir? Bem sério lá, então. Mas a gente precisa também saber, né, quantos homens vão, para a gente fazer a lista certinho. Então eu peço que os irmãos também venham falar comigo, com o Valdir. O Valdir, fica de pé, que assim todo mundo vê você, porque sentado ninguém te vê, né? O Valdir, para a gente saber quantos homens vão estar lá. É um bom tempo também para você poder convidar alguém, né? Levar alguém que você quer enturmar no nosso meio. Então é um bom tempo também para isso. Que mais? É que a gente faz uma arrecadação no final lá, não é para nada, irmãos, mas leva um dinheirinho que a gente faz arrecadação sempre no final lá, né? Pode ir. Então, mas precisa levar. E essa igreja tá uma festaiada, né? E no dia 1º nós temos o encerramento da escola dominical, dia 1º de dezembro. E nós vamos fazer um café como nós fizemos no início do ano, lembram? A gente fez um café da manhã para iniciar a escola dominical. Então nós queremos convidar os irmãos a estarem conosco. Para isso também a gente precisa que os irmãos nos falem quantos vão estar presentes. Então tem uma lista lá na frente, lá no mural. Põe seu nome lá, da família, fala eu e minha família, para a gente saber quantos vêm. Eu e mais 4 e assim por diante. Então é que a gente quer fazer
um encontro bem legal, como foi no primeiro. A ceia vai ser, então, no domingo de manhã, junto com o café da manhã, nós vamos ter a ceia nesse período, junto com o café da manhã. Então, nós queremos ver toda a igreja. Hoje está faltando muita gente, foram muitos que estão no retiro, não estão, né? Não sei porquê também, porque não foi tão puxado assim, né? Mas, enfim, é bom a gente então também passar isso para as outras pessoas. Ver aqueles que não vieram, lembra, quinta-feira tem reunião de mulheres, tem reunião dos homens, e dia 1º, no domingo de manhã, que horário que é? Às 9h30, nós vamos ter o café da manhã, tá bom? Então, propaganda é a alma do negócio, não é assim que falam? Então vamos divulgar isso e vamos mostrar para as pessoas aí, falar para as pessoas que não estão aqui hoje sobre esses encontros. Eu quero mais uma vez agradecer o Ministério de Casais pelo esforço, pelo empenho na realização desse encontro de famílias que nós tivemos aí nesse final de semana. Foi muito bom, foi um tempo gostoso, não é? Foi um tempo precioso mesmo. Então eu quero agradecer, porque sei que já vem alguns meses, eles vêm preparando o material, vêm correndo atrás de várias coisas. Também a equipe do som lá, com o Erlon, o Ivan, é tão pequenininho que eu não vi ele lá. Eu estou cansado, acho, por isso que está falhando. Então, e também as meninas que estiveram nos ajudando no louvor, muito obrigado, em nome da igreja, toda a equipe, nosso agradecimento, porque foi um tempo especial, né? Foi um tempo muito especial na presença de Deus, e só foi possível porque os irmãos se empenharam para isso, se colocaram à disposição, né? Gastaram tempo e foram mais cedo, prepararam o lugar, foram ver o lugar, enfim. Eu sei que isso requer muito esforço. Então, o nosso muito obrigado como igreja, porque já é o 2º ano, né, do nosso encontro. Já dobramos o número, passamos um pouco do dobro, né, do que foi o primeiro. Eu tenho certeza que no próximo a gente vai conseguir também dobrar e com isso abençoar as famílias. Que esse é o nosso desejo. Nós queremos, nesses encontros, abençoar as famílias da igreja e de outros que precisam ter um renovo em suas famílias. Sentimos a falta de alguns, de muitos, né? Poderiam estar lá conosco. Vão se programando já, a gente vai logo no começo do ano já passar uma data, vai se programando para estar conosco. Vai ser bom para você, eu tenho certeza disso. Você pode falar, eu não tenho problema nenhum, mas vai lá então ser uma bênção para aqueles que têm. Se você não tem, você pode ser uma bênção para aqueles que não têm. Então é uma boa oportunidade. Ou talvez você chega lá e fala, poxa vida, eu tenho problema e não sabia. Eu tenho um problema aí e não sabia. Então é uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade para Deus abençoar a sua família. E nós sabemos que uma igreja uma igreja boa se faz de famílias fortes no Senhor. Famílias edificadas no Senhor. E esse é o nosso desejo, é o desejo de toda a equipe, por isso se esforçam e tem trabalhado para que esses encontros estejam melhorando a cada dia. As crianças podem subir até 9? 9. Deixa as crianças se ajeitarem aí. Muito bem, eu quero convidar você agora a curvar a sua cabeça, a ter um momento de reflexão com o Senhor, de entrar na presença do Senhor. Talvez aí você tenha vindo de um dia agitado, corrido, de um dia aí cheio de motivos para estar com a cabeça a mil,
Mas eu quero convidar você agora a fechar seus olhos e pedir ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, aquieta meu coração agora, aquieta minha mente na presença de Deus Todo-Poderoso. Eu quero ter um momento especial com o Pai. Eu quero ter um momento de adoração sem estar preocupado com o dia de amanhã. Eu quero estar adorando o Teu nome, uma adoração verdadeira. Para isso, o Espírito Santo de Deus, traga à minha mente se há alguma coisa que possa atrapalhar o meu louvor de chegar diante do altar do Senhor, alguma coisa que possa manchar. E em Cristo Jesus, todo pecado seja tirado da minha vida, e eu possa ter nesse momento uma intimidade toda especial com o Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua santa presença nessa noite, com um coração alegre de pertencermos à Tua família, ó Pai. Com um coração alegre porque um dia fomos resgatados, estávamos longe, perdidos, mas o Senhor em Cristo Jesus nos resgatou e nos trouxe de volta ao lar. E assim nessa noite nós queremos louvar, bendizer ao Senhor, estar em comunhão contigo, ó Pai, em comunhão com os irmãos, ter um momento todo especial para iniciarmos a nossa semana num momento todo especial. Ó Santo Espírito de Deus, derrama da Tua unção sobre nós, uma unção de louvor, uma unção de adoração, uma unção de liberdade, uma unção de cura, de restauração, uma unção de vitória. E Teu povo, ó Pai, sinta todo o mover do Senhor no nosso meio nessa noite. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, igreja. Boa noite. Queria convidar você a ficar uns minutinhos de pé. Nós vamos cantar uma série de cânticos deliciosos. Aproveite esse tempo para você abrir o seu coração, cantar umas palavras tão bonitas a Deus. Lá. A igreja está muito bonita, aliás, viu, gente? Ficou muito legal esses ornamentos. A árvore ficou muito legal. Que legal. Somos tua igreja, reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade. Estamos acima de principados e poder. Nós declaramos: Jesus, Tu és Senhor. És Senhor de São Paulo e do Brasil. Nós declaramos: Jesus, Tu és Senhor. És Senhor de São Paulo e do Somos tua igreja. Somos tua igreja, reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade. Estamos acima
e o Senhor é a minha luz. Uma série de músicas que nós vamos cantar, elas são mais corinhos. Aqueles que conhecem e sabem fazer a segunda voz, bem-vindos. Vamos lá? Eu só confio em meu Senhor. Se eu não me engano, começa por essa. Isso mesmo. Quem souber a segunda voz, solta a garganta. Só confio em meu Senhor perdão. Eu só confio em meu Senhor, vivo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol tornar, eu só confio em meu Senhor e não vai falhar. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso.
todo mundo quiser já sentar ao seu lugar, espero que você tenha soltado a sua deliciosa segunda voz, que essas músicas são muito boas para fazer segunda voz. E sabe, essa música que nós vamos trazer os nossos dízimos, ela também é muito boa da gente fazer em vozes. Quer ver? Perdido foi que ele me encontrou. Se você trouxe o seu dízimo, traga à frente, porque tem muita gente que tem que achar aí no caminho. Senhor Deus, muito obrigado porque a gente teve cânticos tão gostosos, Pai, porque teve gente que sofreu até, Senhor Deus, para escrever essas músicas, porque eram retratos de suas vidas, mas eles escreveram coisas tão profundas, Senhor Deus, e até hoje a gente pode cantar. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Mas nessa última aí, Senhor, a gente cantou sobre perdido foi que o Senhor me encontrou. Senhor Deus, eu queria te pedir que o Senhor pudesse estar usando todos os recursos, todas as nossas forças, para mostrar aos outros que estão perdidos, Pai. Senhor Deus, desafia a nossa igreja, Senhor Deus, a sermos evangelistas, Senhor Deus. E Senhor Deus, talvez mais, muito mais do que isso, aquela música que nós cantamos sobre refletir o Senhor, Pai. Que nós possamos refletir de modo tal que quando os nossos amigos estiverem passando por vales, como a gente cantou, eles possam nos ver, Senhor Deus, como uma forma de refúgio. Ah, Senhor Deus, abençoa as nossas vidas, Senhor Deus. Também, Senhor, agora a gente vai cantar mais uma música, e eu vou te pedir, Senhor Deus, que o Senhor pudesse abençoar cada uma das pessoas que virá trazer o seu problema, Senhor Deus, o seu agradecimento aqui à frente, Pai. Senhor Deus, somos frágeis, um bocadinho frágeis, Pai, mas dependemos de Ti, queremos depender do Senhor. Por isso, Senhor Deus, abençoa o pastor José Carlos quando for orar conosco agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a gente vai cantar uma música, essa é das mais novas, mas ela foi muito inspirada. Ela fala: cobre-me com o teu poder. Você possa estar cantando, depois dela a gente vai ter um período de oração. Deus te abençoe.
convidar você a chegar aqui à frente, colocar diante de Deus o seu pedido, colocar diante de Deus sua oração. Então, lembrando na passagem quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas e ele sai do barco e também quer andar. No primeiro momento a fé dele foi forte e ele conseguiu até dar uns passos, mas logo em seguida ele olha para a sua limitação e a fé dele começa a se esvanecer, e aí ele pede socorro a Jesus. Jesus o socorre, o segura pela mão e o tira dali e põe no barco novamente. Às vezes, quando nós colocamos diante de Deus, a nossa fé até que está forte, mas aí a gente começa a olhar para as dificuldades que aparecem e deixamos a nossa fé se esvanecer também. Eu quero convidar você agora a segurar na mão de Jesus, a estender as tuas mãos e segurar nas mãos de Jesus. Não vá pela tua fé apenas, vá pelas mãos de Jesus, que com certeza está estendida para te segurar, para te ajudar, para te socorrer nesse momento. Não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho do seu problema. Olha para Cristo, Ele é muito maior do que isso. Ele é muito maior do que o teu problema. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, dos universos, da terra, de todo ser que respira, Criador de todas as coisas que os olhos humanos conseguem e não conseguem enxergar. E esse Deus Todo-Poderoso está aqui nessa noite para derramar sobre você as bênçãos dele. Estende as tuas mãos até ele e pelos olhos da fé segura-se a ele, se agarra-se a ele. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que tem um amor infinito. Estando nós longe, afastados, fugitivos da sua presença, Ele veio ao nosso encontro. E através do sangue derramado na cruz, nos resgatou do lamaçal do pecado. E quer curar as nossas feridas, endireitar as nossas veredas. Para isso Ele nos convida: cheguem até aos pés da cruz e depositem aos pés da cruz toda a tua ansiedade, toda a tua luta, toda a tua dor, todo o teu sofrimento. Não importa qual seja, coloca diante do altar do Senhor. Deus, nós nos colocamos diante da tua santa presença, Senhor Deus, e nos colocamos aos pés da cruz de Cristo, Senhor Deus, porque sabemos que é o único lugar que nos traz segurança, porque foi através do derramar do sangue precioso de Cristo Jesus que as bênçãos do Senhor começaram a ser derramadas sobre as nossas vidas. Foi por aceitarmos o sacrifício de Cristo Jesus e nos reconhecermos pecadores, carentes da tua graça, da tua misericórdia, Senhor Deus. É por isso que nós podemos estar aqui nessa noite e entregar diante do Senhor as nossas mazelas. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Pai Santo, ministra o coração desses que estão dobrados diante da tua presença, Senhor Deus. Ministra a unção de cura, Senhor Deus, de restauração, de alívio, Senhor Deus, de alegria.
Que toda tristeza, seja ela espiritual ou humana, caia por terra no nome de Cristo Jesus. Que toda ansiedade seja tirada e limpada dessa mente, desse corpo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo sofrimento físico seja tirado dessas vidas. Ó Pai, se é da Tua vontade que esse sofrimento permaneça, Senhor Deus, assim como Cristo levantou lá no Getsemane e foi de encontro à cruz, que o Senhor dê força a esse Teu servo e a Tua serva, Senhor Deus, para prosseguirem acima da tempestade, Senhor Deus, confiando na Tua provisão para cada dia, para cada momento, Senhor Deus. Mas nada que não é do Senhor nós queremos, Senhor. Aquilo que vem do inimigo, que seja tirado dessas vidas no nome de Cristo Jesus. Que toda palavra contrária a essa verdade caia por terra no nome de Cristo Jesus. Que todo pensamento contrário caia por terra em nome de Cristo Jesus. E que a verdade do Senhor prevaleça sobre essas vidas, Senhor Deus. Que a vitória do Senhor prevaleça sobre essas vidas, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que a unção do Espírito seja derramada sobre essas vidas, para a honra e para a glória do Senhor Deus. Louvado seja em Cristo Jesus, ó Pai. Amém. Se alguém não orou por você ainda, permaneça no seu lugar, que alguém vai orar por você ainda. Eu queria chamar agora os casais que fizeram aniversário no mês de novembro a chegarem aqui à frente, mesmo que esteja quem casou em novembro, não, só quem fez aniversário, tá bom? Vai chegar aqui à frente. Eita! Bastante gente, hein? Você também, Mônica? Toninho também? Oi? Se for todo mundo para lá, né? Pode ir. O ano que vem a gente tem mais um casal, né? Esse foi dezembro, né? Isso. Vamos pedir ao Zé Luiz chegar aqui à frente e orar por eles. Agradecendo a Deus por cada uma dessas vidas, que Deus continue a derramar as suas bênçãos, né? E depois o Paulo tem um mimo aí para... Eu vou pedir à igreja que, se puderem se colocar de pé, estender suas mãos, porque
precisamos fortalecer as nossas famílias. E o que nós podemos fazer é orar e entregar a vida desses irmãos na mão de Deus. Pai amado, Pai querido, gratos somos a Ti, ó Pai, por essas vidas, por essas famílias, ó Pai, que completaram mais um ano de casamento, ó Pai. Gratos somos a Ti, ó Pai, porque temos a certeza de que problemas houveram, problemas aconteceram, ó Pai. Mas, como acabamos de louvar, ó Pai, nós sabemos que eles estavam seguros em Tuas mãos. E o Senhor, ó Pai, os fez passar por cima das tempestades. O Senhor, ó Pai, os conduziu, ó Pai, diante desses problemas. E assim eles se fortaleceram. E assim, ó Pai, eles continuarão, ano após ano, ó Pai. Sempre quando eles buscarem a Ti, eles estarão, ó Pai, crescendo em amor e em espírito, ó Pai. Por isso o nosso desejo, ó Pai, e o nosso clamor a Ti, é que o Senhor, ó Pai, derrame sobre essas vidas. Que o Senhor, ó Pai, estenda sobre essas vidas da Tua graça. E que Teu Santo Espírito, ó Pai, fale ao coração de cada um dos Teus pequenos. De cada um, ó Pai, desses que estão diante de Ti. E que eles, ó Pai, possam completar, ó Pai, esse ano que se inicia agora, ó Pai, abençoados, protegidos e guardados por Ti. Que todo o Teu amor, que todo o Teu carinho, ó Pai, resplandeça no coração desses casais e que eles possam se completar, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus é que nós Te somos gratos e pedimos as Tuas bênçãos. Amém, amém. Paulo. Adolescentes vão subir? Vão? Então, os adolescentes. As crianças também. Se tiver sobrando alguma, hein? Nós temos algumas pessoas nos visitando hoje. A Sônia, seja bem-vinda, Sônia, Deus abençoe. Prazer tê-la conosco aqui. Lourdes. Lourdes de Tati. Sara. E Sara Lourenço. Também seja bem-vinda, Sara. Deus abençoe você cada vez mais. E Everson, também seja bem-vindo, Everson. Deus abençoe grandemente. É um prazer tê-los conosco. Espero que se sintam felizes na nossa presença e na presença de Deus. Eu esqueci de agradecer também o pessoal que veio na quarta-feira aí, né? Nós tivemos aí um grupo que veio aí. Não sei se vocês repararam, mas os 2 muros foram pintados. O murinho lá foi pintado, o muro aqui da frente também foi pintado. Vem um pessoalzinho bom de briga aí, né? Tá certo que tem uns que está com dor até agora, né, disso? Tá lá doendo ainda, né? O braço e tal. Falta de costume. Mas louvo a Deus pela ajuda dos irmãos. E também pelas irmãs, com o Fábio, né, que estiveram aí arrumando nossa árvore de Natal, nossos enfeites aqui na frente, a Mônica e a Aline. Não, a Aline, nós temos 2 Aline agora, viu, irmãos? Tem uma Aline, que é a Aline do Henrique aí, né? Então, até pintou um pouquinho, né? A Mônica, a Aline. Tá certo que a Mônica, ela tem um problema com cor, ela é daltônica, mas na cor marrom, né? Ela não sabe diferenciar o camurça do areia. Para ela é tudo igual, não é, Mônica?
Então ela vai fazendo o arremate com outra cor, mas tudo bem. Brincadeira, Mônica. Oi? Comprou, né, do Zé Pedro, não foi? Culpa do Zé Pedro, né? O Zé Pedro que acabou dando a tinta errada para ela. Por isso que ela pintou errado. O Henrique também, né? O Henrique estava pintando o muro, mas tudo bem, esses são detalhes. Mas obrigado, irmãos, pela ajuda, né? Com certeza vai ter mais ainda. Se não cansaram, vai ter mais. É uma coisa que eu também esqueci, irmãos, né? Nossa mesa está fraquinha esse ano, né? Esse ano está feia a coisa, irmãos. O ano retrasado, precisou quase 2 peruas para levar tudo lá para a cena. Né? Esse ano dá para pôr no porta-mola do carro e levar. Então, domingo é o último domingo. Eu quero fazer um desafio, então, dos irmãos. Não vamos fazer que nem aqueles shows que fazem por aí, né? Você vai vir na quinta-feira? Não que vai ser esse o valor, tá? Mas você vai trazer 1 quilo de alimento também, não perecível. As mulheres. E os homens também. Vamos fazer assim? Vamos fechar assim? Pode trazer 2 quilos, 3 quilos, 50 quilos. O mínimo 1 quilo. Tá bom? E você vai pagar ainda a conta, não é que vai ser de graça a entrada, mas vamos fazer isso? E dia 1º também. Quem vem no café da manhã. Trazer 1 quilo também de alguma coisa ou mais. Eu sei que dá para trazer mais. Dá para trazer uma cesta que não é tão cara e assim por diante. Vamos abençoar a vida de alguns que têm necessidade. A gente pode fazer isso. Não é? Então quero desafiar os irmãos a estarem nos ajudando e conseguindo levantar mais alimentos aí para a cena. Minha intenção era até ajudar outro lugar esse ano, além da cena. Então, vamos lá, irmãos. Eu sei que a gente falou pouco aqui na frente, quando a gente fala pouco acontece isso. Mas vamos lá. Semana passada a gente falou sobre o momento de Jesus lá no Getsemane, quando ele se coloca a interceder por ele mesmo, buscando em Deus uma força, buscando em Deus direção, para que ele pudesse encontrar-se com a cruz. E naquele momento ele diz aos apóstolos também, seus amigos mais chegados ali: olha, vão lá comigo, vocês ficam aqui orando, que eu vou mais para frente um pouquinho, né? Porque essa conversa eu vou ter com o Pai, mas vocês fiquem aqui orando. Aí quando ele volta, o que acontece? Ele pega os queridos dormindo, a ponto deles quererem se desculpar, mas o olho estava tão inchado que não tinha como falar que não estavam dormindo. E aí depois a gente vê Pedro, né, negando Jesus, e Jesus havia até dado um alerta para eles sobre isso. E Jesus então, por ter passado aquele tempo na presença do Pai, intercedendo por ele mesmo, por aquele momento difícil que ele ia passar, e até por seus discípulos, né, porque iriam ficar sozinhos. Eu tenho certeza que Jesus também se preocupou com eles. Ele se coloca na presença do Pai e intercede por aquele momento que mudou a história da humanidade. É um momento tão especial que mudou a história da humanidade. Nós estamos hoje em 2013, depois de Cristo, não é isso? É um fato, né, muito relevante, tão relevante que nós estamos em 2013, se falando em termos humanos. Quando se fala em termos espirituais, então, abriu-se as portas do céu para todo aquele que crê, para que pudesse voltar aos céus, pudesse voltar a Deus, pudesse estar na presença dele. Então, como disse domingo passado, foi uma luta muito grande por Jesus e diante do Pai. E bom, ele também queria que os seus apóstolos estivessem intercedendo com ele, por ele e também para tudo aquilo que iria acontecer, porque ele sabia que um dos recursos mais poderosos que Deus tem nos dado é a intercessão, é a oração, irmãos.
Deus tem nos abençoado, né, com a sua palavra, que nos edifica, nos dá força, nos fortalece, nos orienta, tem derramado sobre nós o poder do seu Espírito, a presença do seu Espírito, que também está nos fortalecendo e tem nos dado a oportunidade de chegarmos diante do seu trono de graça e entregarmos diante dele todas as nossas ansiedades, as nossas lutas, não só nossas, mas de pessoas que amamos, né? Pessoas que estão passando por dificuldades e assim por diante. E eu queria falar um pouquinho sobre esse momento de intercessão. E queria que vocês abrissem lá em Ezequiel 22, já falei isso um tempo atrás aqui, de 22, Ezequiel 22, versículo 23 ao 31. Também vai estar aqui à frente. É uma situação onde Deus procura alguém para se colocar na brecha. E ele diz que ele não acha ninguém para se colocar na brecha, para interceder. E eu queria pensar um pouco sobre isso. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos teus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucros desonestos. Os seus profetas desencobrem isto com um cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam exortação, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Parece que nós estamos olhando até para esse nosso tempo, essa palavra. Mas nós não estamos vivendo um tempo muito diferente desse, não. Pelo aquilo que a gente vê no meio cristão, no meio religioso, não há muita diferença dessas coisas. No meio que a gente vive também, no meio político e em todas as áreas, não há diferença. Pela falta da presença de Deus, isso vem acontecendo tempo após tempo. E antes de falarmos um pouco de intercessão, vamos ver um pouquinho do pano de fundo disso aí, daquilo que Deus tem acusado, dos pecados que Deus tem acusado. Versículo 25 e 27, os profetas, os homens que deviam falar as verdades do Senhor ao povo, mas profetizavam o que o povo queria ouvir. Estavam colocando o cal, ou seja, disfarçando o mau cheiro do pecado do povo. Porque o cal, vocês sabiam que ele tinha, né? Pessoal mais antigo aí, hoje não tem nada disso, mas antigamente se jogava até para o cheiro, para animais e outras coisas não vinham tirar, né, os restos mortais lá das covas, que eram apenas de terra e assim por diante. Então se jogava uma pá de cal em cima, né, para tirar o mau cheiro e assim por diante. E esses profetas, quem eram os profetas? Eram homens que deviam estar falando ao povo aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus queria, como Ezequiel estava falando aqui.
aquele que tinha uma mensagem que vinha do trono de Deus para o seu coração e que era repassado ao povo. Mas o que eles estavam fazendo? Estavam profetizando aquilo que o povo queria ouvir. E se nós olhamos, ligamos a televisão hoje, nós vemos isso acontecendo. Profetas dizendo aquilo que o povo quer ouvir, falando aquilo que o povo quer, e com isso as suas audiências vão aumentando, só que o cheiro do pecado, está sendo disfarçado. E assim como naquela época, Deus não se satisfazia dessas mentiras. Assim também hoje, Deus não se satisfaz dessas mentiras. Porque estão falando em nome dEle, estão prometendo coisas em nome dEle, estão dizendo coisas em nome de Deus. E como já disse aqui várias vezes, o que mais me preocupa em tudo isso é que as pessoas vão ficar tão decepcionadas, mas não com esses profetas, porque eles são tão safados e sem vergonhas, que eles conseguem jogar a culpa ainda para Deus. Eles conseguem jogar a culpa para Deus, como esses aqui. Conseguem fazer que o culpado seja Deus, e as pessoas estão saindo desses lugares, ou vão sair desses lugares decepcionados com Deus. E nós vamos ter que trabalhar com essas pessoas. Pessoas decepcionadas com Deus, e já há muitas, irmãos, já há muitas pessoas decepcionadas com Deus, por causa desses profetas, como era nessa época. Homens que deviam falar aquilo que Deus queria, fosse bom ou ruim aos ouvidos dos seus ouvintes. Ruim no sentido de que nós achamos que é ruim para os nossos ouvidos aquilo que está sendo dito. Porque aquilo que Deus fala nunca é ruim para nós. Porque aquilo que Deus tem de mensagem para nós sempre é para a nossa edificação, sempre é para o nosso crescimento. Mas às vezes dói aquilo que Deus fala. É mais ou menos você ir num médico, está com uma grande ferida, e o médico derramar lá sobre essa ferida um bálsamo, alguma coisa que tire a dor, e te fala, volta para casa. E o outro que fala, meu filho, eu tenho que mexer aí. Eu vou ter que limpar essa ferida. Eu vou ter que pegar lá um algodão ou alguma coisa lá e vou passar aí dentro. Isso vai doer. Isso vai doer, mas é para o teu bem. Porque o pecado é uma grande ferida em nossa alma. E muitos deles, quando mexe, dói tanto. Até porque tem alguns que nós gostamos, né? A gente tem alguns pecadinhos que a gente tem aquela afinidade com ele, né? Então quando querem tirar da gente, a gente fala, não. E fica lutando com isso. Assim são esses profetas que existiam naquela época, e assim são os profetas que existem hoje. Os sacerdotes, que eram aqueles homens que deviam entrar na presença de Deus e colocar diante de Deus a necessidade do povo, se consagrar para entrar na presença de Deus e colocar diante de Deus a necessidade do povo. Homens que deviam interceder, oficializar os sacrifícios perante Deus em favor dos homens, mas na verdade estavam profanando o que era para ser santo. Estavam em benefício próprio, entrando na presença de Deus, se assim podemos dizer, como também vemos hoje. Homens que deviam gastar as suas vidas diante da presença de Deus em prol da humanidade. Mas cada vez mais nós vemos pessoas entrando na presença de Deus, querendo gastar tempo sim, mas em prol das suas vidas. Se dando e exigindo muito mais do que aquilo que se lhe deve. Sim, os sacerdotes eles tinham alguns direitos que foram dados por Deus,
mas eles estavam além dos seus direitos. Estavam exigindo coisas que não eram mais os seus direitos, como nós vemos hoje. Por isso nós vemos jatos sendo comprados, por isso nós vemos carros importados sendo comprados, por isso nós vemos homens e mulheres falando em nome de Deus e vivendo de uma forma que Deus não aprova. Não porque Ele não aprova o crescimento de qualquer pessoa, mas creio que uma vez que você se colocou à disposição de Deus, você tem que entender que você está aqui para servir a Deus somente, não para ser servido, como um bom sacerdote. Sim, temos os nossos direitos, sim, tem-se os seus direitos. Mas nós vemos hoje que os direitos estão muito além, assim como era naquela época. E assim enganou no povo, cada vez mais exigiam os direitos e assim ia. E Deus estava muito triste com essas pessoas, assim como está com o povo de hoje. E tornando coisas santas, que foram separadas, como coisas impuras. Pelo pecado que havia neles. Pelo pecado que havia neles. Esses homens deviam ser homens santos, que tinham o direito de chegar na presença de Deus. E havia todo um ritual que tinha que ser feito. Mas acima do ritual estava a consciência de cada um deles. Porque o ritual não é nada, porque o ritual eles estavam fazendo. Mas a consciência deles os acusava, a consciência deles era contra aquilo que eles faziam. Enfim, é mais um grupo. Os príncipes, os homens que deviam governar o país. Lá diz o versículo 27. Homens que deviam governar em favor do povo, mas que se aproveitavam da posição para benefício próprio. Tem alguma diferença, irmãos, do que nós vemos hoje? Nenhuma, meu Deus do céu. Parece que nós estamos vivendo o mesmo tempo. Homens que deviam, e o pior não é isso. Eu não me incomodo nem com aqueles que não dizem ser cristãos, não dizem ser homens de Deus. O que mais me incomoda são aqueles que dizem ser homens de Deus, estão em posições que deviam honrar a Deus realmente, porque foi o povo de Deus que o colocou lá, vivendo dessa maneira aqui, também para benefício próprio. Também para benefício próprio. E nós não precisamos ir muito longe daqui de Valinhos, não. Não precisamos ir muito longe daqui de Valinhos, não, para ver essas coisas. Homens que deviam ter, ou que foram colocados para governar o povo, em favor do povo. Como diz até uma certa Constituição, não é isso? De um país chamado Brasil. Mas o que nós vemos? Como nós estávamos conversando ontem, não vou citar nome, por falta de ética, né, Fábio e Erlon? Pessoa não tem nem um ano de... Tem o quê? Nem um ano de cargo. Aí já sai de férias e não sabe nem quando vai voltar. Não sabe nem quando vai voltar. Mas ele é um diretor. Ele é um diretor. E ganha quase 8 mil reais por mês. E um dia minha esposa disse para essa pessoa o seguinte, quando era bem jovem: você precisa estudar. Você precisa estudar. E ele vira para ela e diz o seguinte: olha o nosso presidente, ele não estudou, olha o que ele tem, onde ele está. E o que mais entristece é que essa pessoa chegou, já está chegando, já está numa posição dessa. E com certeza vai crescer mais ainda. E continua sem estudar, não que
desmerecendo aquele que não tem estudo. Não é isso. Não é isso. Ele sabe que tem pessoas com qualidade e com capacidades das mais diversas. Mas esse é o quadro do nosso país. E nós chegamos ao ridículo de ver homens que se dizem do Senhor guardando dinheiro na cueca, não é isso? Como vimos aí na televisão. Não era diferente naquela época. Ainda continua hoje. Ainda continua hoje. Homens que deviam ser os príncipes, deveriam governar em favor do povo, para que o povo fosse bem, mas não estavam preocupados com isso. E aí entra o povo, que devia unir-se e ajudar-se mutuamente, mas ao contrário roubavam e afligiam os mais fracos, como diz o versículo 29. Quanto ao povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e à necessidade e ao estrangeiro, oprimem sem razão. E é outra coisa que nós não podemos deixar de comparar com a nossa atual situação, que o povo também continua assim, roubando, tirando, levando vantagem, que é o nosso grande dilema, um grande dilema brasileiro. Levar vantagem de tudo, mesmo que se lutou um pouco contra, isso não se fala tanto mais, mas está dentro do coração, está dentro do ser brasileiro. O levar vantagem de tudo. O levar vantagem em tudo. E não importa a desvantagem que o meu vizinho, que o meu amigo, ou aquele que está comigo no trabalho vai levar. Eu levei vantagem, que é o que importa. Esse era o povo. Eu fico olhando Deus, imaginando Deus olhando para baixo e vendo tudo isso. E diz lá no versículo 30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Irmãos, Deus queria uma pessoa para mudar essa situação. Nós sempre olhamos para o nosso Brasil e para a situação do mundo e achamos que precisamos de grandes coisas para mudar a história do mundo. Não, Jesus Cristo mudou a história do mundo. E tantos outros homens de Deus mudaram a história de países aí de maneira extraordinária. Porque quando Deus olhou para baixo, para a terra, encontrou alguém que disse, eis-me aqui, Senhor. E se colocou na presença de Deus. Apenas uma pessoa, um intercessor, era que Deus queria. E nós estamos vivendo num tempo também não muito bom, igual aquele. E Deus tem encontrado esse intercessor. E aí eu queria falar um pouco sobre intercessor. É aquele que se coloca diante de Deus em prol de outro. Não é em favor de si, é em favor de outro. É se colocar entre Deus e os homens. E aí nós temos o exemplo de Moisés, que diz lá em Êxodo 32, 31, na próxima tem. Não, desculpe então que eu esqueci de colocar aí. Tornou-se Moisés ao Senhor. Ah não, tem sim. Aí, tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço do livro que escrevestes. Esse é o exemplo de um intercessor que nós temos na palavra de Deus. Ele se coloca entre Deus e os homens. E tem a coragem de dizer para Deus, Deus, se o Senhor vai arriscar esse povo, por causa do pecado, vai tirar esse povo, então só tira meu nome do livro da vida.
esse homem conhecia Deus, o Deus que ele tinha. E ele sabia que Deus conhecia o seu coração, sabia qual era a sua intenção ao dizer algo parecido. Ao dizer: Senhor, risca-me, tira o nome. Eu estou me colocando em favor desse povo, um povo que tinha acabado de fazer besteira. Deus tinha feito tantos milagres, tanta coisa na vida deles, e eles, porque Moisés demorou um pouquinho, eles desfizeram tudo aquilo. Mas Moisés mesmo assim intercede por esse povo. Meu querido, Deus está buscando. Deus está buscando homens e mulheres desse jeito. Por que devemos interceder? Porque mostra o nosso verdadeiro amor para com o próximo. O amor que Moisés demonstrou ali para com o seu povo foi enorme. Ele falou: Senhor, o Senhor tem que abençoar esse povo, o Senhor tem que segurar a sua mão, porque eu amo esse povo. Eu amo esse povo. Foi enorme o amor desse homem. E nós falamos sobre ganhar as pessoas para Cristo, mostrar o Evangelho para as pessoas, o mundo, e assim por diante. Mas será que realmente amamos as pessoas a ponto de nos entregarmos? E vejam, Moisés não estava entregando a sua vida apenas para uma morte física, mas ele estava entregando a sua vida também para uma morte espiritual. Quando ele diz: risca-me do teu livro. Tal era o seu amor, sua dedicação. É como eu disse, era um homem que sabia e conhecia que Deus ia olhar para o seu coração e ia ver todo o seu amor, e ia compreender aquele momento, aquelas palavras, que lá no fundo, ele queria realmente, eram as bênçãos de Deus sobre a vida daquele povo. Ele não queria realmente ser riscado do livro da vida. Ele queria mover o coração de Deus e demonstrar diante de Deus todo o seu amor, e ele faz isso com essas palavras. Quando Pedro foi preso, logo no começo ali de Atos, não é? E é libertado diante daquela, do anjo que andou com ele, saiu com ele, e assim por diante, lá em Atos 12, ele diz o seguinte, no versículo 12: considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Cabeça de Pedro, quando ele vê todo aquele alvoroço e vê o anjo andando com ele, ele fala: tem pessoas diante de Deus intercedendo por mim, e eu sei onde elas estão. Sabe por que Pedro sabia onde elas estavam? Porque ele também ia lá. Ele também estava lá intercedendo pelas pessoas que estavam lutando e sofrendo. E quando ele é liberto, que ele anda um pouco e o anjo o deixa, ele fala: eu sei aonde que eu tenho que ir agora, agradecer a Deus. Vou lá com aqueles irmãos que estão intercedendo diante de Deus pelo meu livramento. Porque assim como Jesus, como nós vimos semana passada, que Lucas diz que Jesus vai para um lugar onde ele estava acostumado a ir falar com Deus, Pedro também vai para um lugar onde ele sabia que tinha pessoas que oravam e lutavam em favor da vida dele, porque ele também ia lá orar e buscar a presença de Deus. Ele sabia disso, porque ele pôde sentir todo o amor daquelas pessoas se manifestando através daquele anjo, daquela libertação. Conta uma história que eu já falei aqui umas 2, 3 ou 10 vezes, não sei, de um casal de missionários que numa certa região da África, o carro quebrou no meio da estrada e eles não tinham como sair dali, e uma região muito perigosa por animais e outras coisas, e resolveram então
dormi ali, né? E oraram a Deus, em paz eu me deito e vamos dormir aqui. E dormiram naquele lugar. E depois de um certo período, eles indo embora, em viagem, de volta para a Europa, conversando com um pastor local, e contando a esse pastor que quando eles estavam voltando de uma viagem e tal, eles ficaram parados nessa estrada. Eles ficaram sabendo que um grupo de índios locais, que não eram evangelizados, iam atacar. Mas que chegaram naquele lugar e viram, naquele lugar, alguns homens em volta daquele carro. E não atacaram de medo. E esse casal volta para a Inglaterra, e na Inglaterra, conversando e dando esse testemunho, um irmão se levanta e diz o dia e a hora em que aconteceu tudo. E ele disse o seguinte: naquele dia, o Espírito Santo incomodou meu coração, e eu levantei de madrugada, e chamei uma equipe de homens, um grupo de homens, e nós fomos para a igreja, e oramos por muito tempo. E oramos por muito tempo. E acredite se quiserem, o mesmo número de homens que estavam orando, era o mesmo número de homens que foram vistos em volta daquele carro. Em volta daquele carro. É o poder da intercessão, irmãos. É o poder da intercessão. Se colocar na presença de Deus. E Pedro aqui vê o anjo do Senhor com ele. E ninguém mais vê nada. Mas eles saem daquela prisão. Por que devemos interceder? Porque Jesus nos deixou exemplo. João 17. Vamos abrir lá em João 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferisses autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe desses. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiasses para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Você crê nisso, meu querido? E por eles que eu rogo, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes.
eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amasses esteja neles e eu neles esteja. Essa foi a intercessão de Jesus, não só em favor daqueles, mas em favor da minha vida e da tua vida, meu querido. Todos aqueles que crerem, que essas palavras se cumpram. Você aceita isso para a sua vida? Amém? Aceita essa palavra, essa oração para a tua vida, essa intercessão de Jesus diante do Pai. Isso é exemplo de Jesus, para que a gente também interceda em favor das outras pessoas. Nós corremos atrás tanto de querer falar de Jesus para as outras pessoas, e se esquecemos de falar das pessoas para Jesus. Ou quando falamos tão rápido. Jesus já tinha falado tanto para Deus dessas pessoas, mas no seu final ainda ele fala e intercede, mesmo sabendo que foi traído pela humanidade, mesmo sabendo que suas dores eram fortes, mas ele intercede, não só por eles, mas também por mim e por você. Esse é o exemplo dado por Jesus, e também porque é o desejo de Deus, meu querido. Isso é espetacular. Deus disse lá no início em Gênesis: olha, homem, eu vou criar essas coisas maravilhosas que você está vendo aí, que você ajudou, deu nome, né? Você ajudou a dar nome a tudo isso aí, é um privilégio para nós. Está vendo? Toda essa coisa bonita é tua, você vai cuidar. Você vai cuidar. Aí a gente pode entender aqui esse versículo, que é o desejo de Deus lá em Ezequiel 22:30. Eu busquei ali alguém que se colocasse na brecha, alguém que se colocasse entre mim e essa brecha, que intercedesse por essa terra, para que eu não a destruísse. Ele queria alguém como Moisés, que se colocasse e falasse: não, Deus, se o Senhor vai fazer isso, tira-me o nome do livro da vida, mas não faça isso com o povo. Ele queria uma pessoa se colocando na brecha, e não achou. Será que se Deus olhar para a humanidade hoje e procurar alguém para se colocar na brecha em favor dessa geração da qual nós estamos vivendo, Ele vai encontrar? Ele vai encontrar alguém que está disposto a dizer: Senhor, eu morro também em favor desse povo, mesmo que ele não mereça. Mesmo que ele não mereça. Mesmo que ele não mereça. Em 1 Timóteo 2:1-6 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Todos os homens. Não está dizendo só em favor do meu irmão querido, dos queridos que me fazem alegre, mas de todos os homens. De todos os homens. É uma palavra dura, eu sei. Porque a gente vê algumas coisas e fala: esse homem não merece ter a minha súplica. Essa mulher não merece ter a minha súplica, a minha oração em favor dela. E ele continua em favor dos reis. Esse presidente ou essa presidenta não merece a minha oração em favor dela. Não, é ruim demais.
e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Então nós temos que interceder e se colocar diante da brecha pela vida de todos os homens, até daqueles que estão revestidos de autoridades e que estão fazendo aquele monte de besteira, nos fazendo sofrer muitas vezes, porque aí você chega num posto de saúde ou no hospital e fica lá horas e é mal atendido. Quando é atendido, também por esses homens e mulheres, nós temos que orar por eles. É por todos, é isso que agrada o coração de Deus, porque Cristo também morreu por eles. Cristo também morreu por eles, e nós não sabemos se amanhã depois eles não vão, através da nossa intercessão, ser salvos. Eu sei que é dura essa palavra, incomoda o nosso coração, eu não gosto, e sei que muitos aqui não gostam, porque é uma palavra dura, porque eu vou ter que se colocar diante da brecha entre Deus e alguém que está me fazendo sofrer. Mas não se esqueça, Jesus também se colocou, Paulo também se colocou, Pedro também se colocou, Moisés também se colocou em favor de homens e mulheres que fizeram sofrer. É assim, nós temos que orar por eles. É difícil. Diz a história que Corrie ten Boom, que era uma mulher que passou no campo de concentração, tem um livro que tem a história, tem filme dela, acho que até tem aí o filme dela, e diz que depois que ela foi liberta do campo, perdeu toda a família, né? Ela foi meio devagar, mas depois lá o cristianismo se fortaleceu no coração dela, através da irmã e outras coisas, enfim. Mas que eu lembro, né, de uma parte do livro, e que diz que depois de liberta, ela falando numa igreja, em um lugar, e no final do culto, no final daquele momento, vem um homem e desce na direção dela, ou vem, né, na direção dela, para estender-lhe as mãos, para cumprimentá-la, e era um dos homens que eram líderes de um dos campos de concentração dela passou, onde ela viu pessoas morrendo, que tinha se convertido. E diz que enquanto ela foi estender a mão para cumprimentar, todo tempo que ela passou lá presa e sofrendo, e toda a sua família lhe veio à mente. Mas em Cristo Jesus ela conseguiu estender as mãos e cumprimentar aquele homem, porque ele foi salvo por Cristo Jesus, e os pecados deles foram perdoados. Foram perdoados. Mas saber que aquele homem fez o que outros homens fizeram, mas são perdoados, porque Cristo morreu por eles. E eu desejo dele que todos se salvem, e é obrigação nossa então orarmos por eles, porque quem sabe uma hora ou outra eles se convertem. Lá em Atos 2:11 diz que então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Ele vê a mão de Deus, o resultado da intercessão daquele povo. Ele reconhece que aquilo foi devido a uma intercessão, porque o resultado da intercessão é isso, meus queridos. Lá em Jeremias 5:1 ele diz que se tivesse achado um homem que amasse a verdade e praticasse a justiça, ele teria perdoado toda a cidade de Jerusalém dos seus pecados. Ele achasse um homem que buscasse a presença dele, ele iria perdoar, porque é o desejo de Deus é perdoar. O desejo de Deus não é castigar. Eu digo sempre que
Deus não é um homem velho de barba, e com uma vara na mão, esperando qualquer um fazer alguma coisa errada para dar uma lambada. Deus não tem prazer nessas coisas, queridos. Toda vez que Ele atuou de forma mais dura, foi para correção, para colocar novamente o povo no caminho, e assim Ele faz com as nossas vidas. Deus não tem prazer em destruir nada. Deus tem amor em seu coração, mas tem justiça. Que um não sobrepõe ao outro. Então Ele ama com justiça. E nos corrige com justiça e com amor. Então Ele deseja ver os homens sendo libertos. E por fim, quem deve ser então um sacerdote? Ou melhor dizendo, um intercessor? Hoje. 1 Pedro 2,9 diz: porém vós sois raça eleita. Quem é raça eleita aqui? Levanta uma das mãos, por favor. Sacerdote real. Quem é? Está aqui. Povo de propriedade exclusiva de Deus somos nós, meus queridos, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos convocados a sermos esses intercessores. Nós somos convocados a sermos esses intercessores. Seja um intercessor por esse mundo, por essa igreja. Queremos ver vitórias, temos que dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e clamar. E buscar a presença do Senhor e dizer: Senhor, abençoa, Senhor Deus. Derrama da tua proteção, da tua guarda. Derrama também da tua correção, se assim necessário. Mas, Senhor, sê conosco. Sê conosco. Esse é o desejo do Pai. Esse é o desejo de Deus. Em 1 Samuel 12, 23 diz o seguinte: longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Longe de nós, irmãos, pecarmos contra o Senhor e negarmos o nosso desafio, o desafio que Deus tem nos dado de interceder por essa geração na qual nós estamos vivendo e clamarmos diante do trono da graça a libertação desses cativos que andam por este mundo, presos por Satanás, derrotados pelo inimigo. Longe de nós deixarmos de interceder pelos nossos irmãos que estão sofrendo, porque eu sei que aqui dentro tem pessoas que estão sofrendo muito, que tem algumas lutas, irmãos, lutas que aos olhos humanos não tem mais jeito, não tem mais jeito. Só com a ação direta do Senhor, a manifestação da graça do Senhor sobre essas lutas, é que vai haver vitória. E se Deus precisa de um homem só, imagine um corpo de homens na presença do Senhor, um grupo de homens na presença do Senhor intercedendo. Se um homem só já move o coração de Deus, imagine uma igreja dobrada na presença de Deus, buscando sinceramente a presença de Deus. Não preocupado consigo mesmo, mas sendo um intercessor, como aquele que busca o favor para outros, não para si próprio. Porque infelizmente muitas vezes nós vemos a quarta-feira cheia de pessoas que estão passando por dificuldade e vêm aqui buscar a presença de Deus enquanto essa dificuldade persiste. E depois ela vai embora e também a quarta-feira vai embora. Se queremos ser uma igreja vitoriosa, nós precisamos ser uma igreja de intercessores, de homens que buscam verdadeiramente a palavra de Deus. E como digo homens e mulheres, buscam a palavra de Deus e se colocam na presença de Deus. Talvez nesse exato momento há um irmão sentado do teu lado, numa angústia muito grande,
numa angústia muito grande, porque ele precisa ver a mão do Senhor operando naquele problema que ele tem. E Deus está olhando e está falando: e aí, igreja? Cadê seu amor? Cadê seu amor? Cadê seu amor que eu derramei lá na cruz, que é para estar cheio o teu coração desse amor? Onde está? Está lá para você correr atrás dos seus bens, das suas coisas, só das suas coisas, olhando só para, desculpa a expressão, só para o seu rabo? Onde está, irmãos? Pai, nós queremos, diante do Senhor, colocar a vida da nossa igreja, Senhor Deus. E que essa tua palavra, Senhor Deus, possa encher os nossos corações. E que a verdade do Senhor prevaleça, Senhor Deus, sobre toda mentira, todo engano do homem ou do diabo, Senhor Deus. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos ter a consciência, Senhor, do nosso dever como cristãos para com este mundo, para com os nossos amados, ó Pai. E como cristão, venhamos não a nos levantarmos e marcharmos contra o terreno do inimigo, Senhor Deus, mas venhamos nos dobrar diante da Tua presença e conquistar as vitórias diante do Teu trono de graça, sabendo que ali o inimigo nem perto chegará. Deus de poder, Deus de majestade e de glória, leva o Teu povo, Senhor Deus, de volta para o seu lar. E que a unção do Teu Espírito, uma unção de intercessão, Senhor Deus, ser derramado sobre cada um, sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão ou irmã que está presente aqui nessa noite. E pesa o nosso coração, Senhor Deus, com o sofrimento dos nossos irmãos, na mesma medida que está pesando no coração desse irmão ou dessa irmã, Senhor Deus. Para que tenhamos a dimensão, possamos entender a dimensão dessa dificuldade, dessa luta. Porque infelizmente é só sentindo no nosso coração a angústia, o peso, é que nos movemos, Senhor Deus. Que assim o seja, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Não esqueça das nossas programações durante a semana. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Amém.